Vamos lá. Eu acredito numa frase, né? Quem é escolhido não tem escolha. Ah, é? Uma hora ou outra o chamado vai te encontrar ou você vai encontrar o chamado. Sim. Eu nasci e cresci num lugar muito carente, muito pobre, né? Na periferia de São Paulo. E tudo que eu sabia era jogar futebol. Entre aspas, comecei a se destacar um pouquinho mais ali. E aos 14 anos nasceu esse desejo de sair de casa. Eu queria sair de casa primeiro porque era um lugar muito carente. Então eu via como um objetivo sair dali para poder dar um conforto para os meus pais e eu também poder... morávamos nós 4 no mesmo quarto. Numa casa morávamos em muitas pessoas. Você tem irmãos? O meu único irmão, daqui a pouco eu conto para você, meu único irmão eu perdi infelizmente para o mundo do crime. Era um lugar muito perigoso. Meu pai, para você ter uma ideia, ele saiu para comprar tinta no meu aniversário e voltou baleado. Era um lugar muito difícil, mas Deus, ele começou muito cedo falando comigo. Hoje eu consigo discernir que era Deus. Sim. Quando eu era mais pequeno, assim, eu tinha 8, 9 anos de idade, eu subia na laje da minha casa e ali eu pegava a Bíblia e ficava folheando. E eu tinha uma conexão com Deus, uma indagação com Deus, como toda criança, os porquês e etc. Eu hoje consigo discernir que era o Espírito Santo falando comigo. Mas naquela época eu só me achava diferente. Sim. Eu só me achava um menino diferente dos demais. Sim. Vocês frequentavam igreja? Já vinha de uma família evangélica ou não? Minha mãe começou a ir numa igreja pentecostal. Fomos na Igreja Universal, depois fomos para uma igreja pentecostal. E eram as igrejas mais próximas ali da nossa casa, né? Então eu consigo hoje entender que era Deus falando comigo. Eu só achava assim, minha vida era diferente dos demais. Eu não conseguia pecar da mesma forma. Talvez alguém está nos assistindo e talvez você tenha esse entendimento que para aquilo que os outros é fácil fazer, para mim sempre foi um pouquinho mais difícil. Eu olhava assim as pessoas fazendo coisas erradas e eu não sabia. Isso era o temor que Deus coloca nos nossos corações. E desde muito cedo eu comecei a desenvolver esse temor. E eu pensei assim, como é que eu vou sair daqui? Eu moro num lugar carente. Então eu tenho que sair daqui para jogar futebol. E eu comecei a fazer alguns testes, fiz 12 testes. Você levava jeito já? As pessoas que vinham jogar falavam, você leva jeito? Ou foi algo que você foi aprendendo? Eu já levava jeito, comecei a me destacar ali entre os meus amigos, mas eu vi também uma possibilidade de sair daquele lugar. Dar um futuro melhor para os meus pais, ter um futuro melhor também. Tinha algo que te motivava, Isso, eu queria sair dali, eu tinha um objetivo de dar uma casa própria para os meus pais, eu queria tirá-los dali. E aí começou esse sonho, esse desejo. Aí fiz teste no Corinthians, não passei, fiz teste no São Paulo, no Palmeiras, na Portuguesa, no Juventus e fui dispensado de 12 testes. Gente. Nessa hora que você pensa assim, nossa, ele deveria ser ruim, né? Não. Aquilo te desmotivou ou não? Foi um incentivo tipo, preciso fazer algo mais, mas não vou desistir do meu sonho. Como foi? Eu vou contar uma aqui bem interessante. Eu fui para o São Paulo uma vez fazer um teste e era a segunda vez que eu fui para o São Paulo. Ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. Era muito longe da minha casa. E eu levantava muito cedo, não tinha nem condições de pagar a passagem. Eu pedia para o cobrador deixar eu passar por baixo da catraca. E eu chegava lá e um dia eu fui, depois de 2 meses, fui dispensado. Voltei para casa chorando. Mas voltei para casa muito mal. Eu tinha 11, 12 anos de idade. Atravessava São Paulo todinho. E eu cheguei depois de ser dispensado. O treinador falou, olha... você não se encaixa, sabe aquela forma bem branda de dizer que não fui aprovado. E eu voltei para casa triste, até me recordo disso agora. E eu voltei para casa chorando dentro do trem. E quando eu voltei, eu ficava indagando a Deus, dizendo assim, Deus, por que tudo dá errado para mim? Por que eu não consigo, né? Por que eu sou tão pobre? Sabe aquelas indagações de uma criança? Eu acredito que Deus, ele sabe falar a nossa linguagem, né? Eu tenho uma filha de 4 anos hoje e um filho de 10. Ela fala numa linguagem que eu entendo. E Deus entendeu a minha linguagem. E eu disse assim, Deus, por quê? E eu me lembro, tem uma Bíblia aqui, posso pegar? Claro. Eu cheguei na minha casa, olha que Bíblia bonita. Eu disse, Deus, se o Senhor existe mesmo, aquele Deus que minha mãe fala lá na igreja, e eu fiz aquilo que a gente chama de loteria gospel, né? Eu falei, se o Senhor existe, então o Senhor
vai falar comigo, porque eu acho que o senhor não existe. Sabe aquela coisa de criança? Eu acho que o senhor não me ama. E eu fiz assim, eu vou abrir a Bíblia e eu vou colocar o dedo aqui. Eu faço isso até hoje, essa loteria aí, eu faço direto. Eu leio a Bíblia como um plano, mas eu faço assim, eu tenho um jeito de conversar com Deus. Depois a gente vai nesse papo. Isso, eu quero saber, eu quero saber. É porque Deus, ele conhece, é como um pai que conhece o filho, né? Eu sei a forma que eu falo com cada filho. E tem, algumas vezes eu falo mais forte com o filho, eu sei que ele vai sentir. Com o outro eu tenho que falar mais. Então, Deus sabia que aquela era a minha linguagem naquele momento. Sim. Eu digo que cada um anda na revelação que tem. Sim. Eu não posso dizer que isso é errado, porque é a forma que eu me comunico hoje com Deus. Sim. E eu peguei a minha Bíblia e eu fiz assim, cara. Eu abri, eu falei assim, Deus, chorando com uma criança assim, cheguei em casa com uma vergonha de contar para os meus pais que havia sido reprovado. Então fala comigo, fala agora, fala agora, fala agora. E eu coloquei o dedo, disse, se o senhor não falar, eu não vou mais na sua casa. Eu acho que Deus ficou preocupado, né? Falou, ai meu Deus, mas ele é pai. Deus, ele é pai, ele é amor. E eu coloquei o dedo assim, me recordo até hoje. Olha, parece que o Espírito de Deus está me trazendo isso à memória. Isaías capítulo 1, versículo 19, eu coloquei o dedo e estava escrito assim. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aquilo foi para mim um divisor de águas. E eu li assim, eu falei, o quê? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu me lembro que eu abri a Bíblia, era uma Bíblia preta. Eu disse, eu quero, que eu não aguento mais, eu quero comer o melhor dessa terra. E ali começou uma caminhada com o Senhor. No começo, é sempre mais difícil, né? Sim. Nós pegamos as ferramentas emprestadas, tudo que eu ouvia eu pregava, mas ali Deus despertou meu coração e eu fiz uma oração. Deus, se o Senhor me fizer um jogador, eu serei pastor. Era uma oração ousada. Olha! Descobri que era uma troca, né? Deus sabia que Deus conhece a motivação dos nossos corações. Sim. Eu falei, Deus, se o Senhor me fizer um jogador, eu vou ser pastor. Então, se o Senhor me fizer isso, eu faço aquilo. Mas tudo que eu queria era sair dali. Sim. E Deus ouve. Eu digo que só existe uma oração que Deus não ouve. É a oração não feita. Existem várias formas de orar. Aliás, duas com mais facilidade de se entender. Eu posso orar falando, posso orar pensando. Por que falando? Porque é a forma de se comunicar. E por que pensando? Porque senão os mudos não poderiam orar. Sim. Então eu posso orar em pensamento, que nós dizemos orar no espírito. Existem alguns momentos, eu estava no avião agora, vindo para cá, e eu não podia falar, até em respeito às outras pessoas. Sim. Mas o meu espírito podia se comunicar com Deus. Então eu estava ali com os olhos fechados, ouvindo um louvor, e eu estava ali orando em espírito. E eu orei esse dia e Deus me ouviu. Eu saí dali, fui para o Paraná, depois do Paraná, uma história longa, encurtando, resumindo. Eu cheguei no Figueirense, Santa Catarina, onde eu moro hoje, na Grande Florianópolis. E quando eu cheguei lá, eu não queria nada de ser pastor. Eu assinei meu contrato e falei, que ser pastor que nada. Vou confessar uma coisa aqui, cara. Você deixou de lado a outra parte da oração, do combinado. Do combinado, exato. Você falou, essa aqui depois eu vejo. Agora eu vou focar aqui, foi isso? Exatamente. Eu cheguei lá, hoje, eu vou falar uma coisa pra você. Eu gostava do rap. Não parece, né? Mas eu gostava do rap. Olha! Porque eu vim, tinha muito rap de onde eu vim. E eu comecei a andar com os manos do rap. Até já contei esse testemunho. Não parece. E eu andava com a galera assim, meio encurvada, aquelas galera mal encarado, sabe? E eles me convidaram para ir pegar um biscoito nas lojas americanas. Pegar pegar emprestado e não devolver. Sim. Né? E eu fui. Nunca fiz isso na minha vida. E aquele temor, sabe? Minhas pernas tremiam e eles, vamos pegar um biscoito. E naquele dia eles abriram um pacote, pegamos 2 ou 3 biscoitos. Eu digo que só caí em pecado porque era biscoito traquinas. Eu tô fazendo a propaganda, depois a gente tira isso. E eu peguei e coloquei no bolso. E eu me lembro que eu fiz uma oração. Deus, se o detector de metal não apitar, eu vou ser pastor. O medo, sabe? Lógico que não apitou. Eu passei e não apitou. Claro, eu falei, a bolacha nem era de metal. Só que o pecado, ele nos deixa cego.